você tem alimentado a sua fé? Ultimamente eu tenho refletido sobre os acontecimentos do ano de 2026. O ano de 2026 tem sido bem difícil, né, para todos nós. Mas eu tenho percebido que os desafios, os obstáculos deste ano têm sido muito grandes. Eu tenho me deparado com situações assim difíceis e que decisões complicadas que eu tenho que tomar e que cobram um pouco mais e que a solução não está diante dos nossos olhos. A gente não consegue ver uma resposta imediata. Nos anos anteriores, nos 2 últimos anos anteriores, eu estava numa situação bem confortável, com obstáculos corriqueiros de uma dona de casa, de uma esposa, de uma cristã. Até na vida profissional também eram obstáculos assim, superados que do dia a dia, normais, se comparados aos do ano 2026. Em fevereiro, março e abril, eu vivi esses momentos complicados, mais intensos, com decisões mais difíceis. Mas que hoje, depois da tempestade ter se dissipado, depois das nuvens terem se abrido, do sol brilhar novamente, eu consigo olhar e perceber a mão do Senhor me direcionando em todos esses momentos. E me fez refletir sobre a palavra do Senhor que está em Isaías 55, a partir do versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve nos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que enviei. Então, olha só que interessante esse versículo 10. Se a chuva não cair, se a tempestade não vier, não tem como a terra ser regada, a terra não vai produzir frutos. A nossa vida, nós não vamos colher aquilo que o nosso coração deseja. Então, os planos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso, não é? Às vezes nós planejamos, nós desejamos colher um fruto, mas nós não sabemos o que vai acontecer durante o percurso. Nós não temos diante dos nossos olhos esse caminho que nós traçamos, mas o Senhor tem, porque Ele é onisciente, onipresente, e Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então Ele traça planos melhores que o nosso. Para quê? Para trazer aqueles frutos que o nosso coração deseja. Se Ele manda a chuva e a chuva rega a terra, a palavra dele não volta vazia. Ela vai trazer os frutos que nós desejamos e que glorificarão o nome do Senhor. Muitas das vezes nós cantamos esperarei em Ti, mas nós queremos esperar no confortável. Como eu disse que nos 2 anos anteriores estava confortável para mim. Eu estava vivendo uma vida corriqueira de um ser humano normal. Mas nós vivemos o sobrenatural. Nós temos que pensar que os nossos dias não são normais. Quando nós acordamos de manhã, nós devemos empenhar os nossos caminhos ao Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, para que nós possamos colher os frutos que o nosso coração deseja para o louvor do teu nome. Lá em Provérbios 16, no capítulo 16, versículo 1 ao 3, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, se a chuva não caísse no início deste ano, se a tempestade não viesse, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Bênçãos do Senhor, dias maravilhosos, revelações que só o Senhor pode trazer ao nosso coração. Depois que a tempestade passa, depois que as nuvens se dissipam, depois que a luz aparece,
Ele mostra para nós os frutos que devemos colher. E ontem, antes de ontem, eu me rolando o feed, eu me deparei com uma frase, que julho tem cheiro de orações respondidas. E como eu creio isso, como eu estou sentindo vivendo isso hoje, eu tenho uma perspectiva alimentando a minha fé em movimento. Não esperar em ti, esperarei em ti, numa rede confortável, esperando como o Senhor pode trazer ali no meu colo os frutos que eu desejo. Não, colocando a minha fé em movimento, me enchendo do Espírito Santo do Senhor, fortalecendo a minha fé, buscando no Senhor aquilo que Ele tem para mim e dizendo sempre, todos os dias, Senhor, seja feita a tua vontade, porque o nosso coração traça planos, mas nós não sabemos o que vai acontecer no percurso. O Senhor sabe. Da boca dele vem a palavra correta que vai ser dita pelos seus filhos aqui na terra. E a nossa vida deve ser para o louvor do nome do Senhor, sempre buscando mais almas, sempre buscando expandir o reino do Senhor Jesus. E é assim que eu quero gastar a minha vida, esperando as promessas do Senhor em movimento para a glória do Senhor.